Shalom, neste dia 8 de julho de 2026, sabedoria tem a ver com o temor do Senhor. Estarei lendo Provérbios, capítulo 8, versículo 13, e depois nós vamos passear pelo livro. Diz assim o provérbio de hoje: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Vamos pensar nesta frase, o temor do Senhor. Neste livro de 31 capítulos, por 4 vezes, esta expressão, o temor do Senhor, aparece. Nós vamos dar uma olhada nestes outros 3 lugares e depois nós retornaremos a 8:13. A primeira vez que aparece é no capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esta é a frase que nós mais decoramos, mais sabemos, mais ouvimos acerca do temor do Senhor. Eu digo que é aquele texto bíblico que ele caiu no popular. Todo mundo sabe. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora vamos pensar. Este texto ainda não nos diz em que consiste mesmo este temor do Senhor. Porque se eu lhe disser assim, em lugar de temor do Senhor, se eu lhe dissesse assim: a escola que ela está fazendo agora é o início dos pré-requisitos para o emprego. Vou repetir. A escola que ela está fazendo agora é o início dos pré-requisitos para o emprego. Ora, se eu digo escola é o início dos pré-requisitos, ainda cabe que nós perguntemos: sim, mas que escola é esta? Que curso é esse? Quando eu digo que a escola que ela está fazendo é o início dos pré-requisitos, eu apenas falei o lugar numa escala, digamos 1, 2, 3, 4, 5. Eu disse: a escola é o princípio, mas eu não falei absolutamente nada desta escola. Então, quando eu digo o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, eu estou dizendo que ele é o primeiro degrau. Mas eu ainda não disse em que ele consiste. Depois nós temos no capítulo 9, no versículo 10, a expressão volta a aparecer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então você vê que a frase, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ela aparece exatamente igual nos 2 versículos, capítulo 1, no versículo 7 e no capítulo 9, no versículo 10. Até aí estamos do mesmo jeito. Ambos disseram que o temor do Senhor é o primeiro degrau da sabedoria. Agora nós vamos para o capítulo 4, o versículo 7, que nos diz assim: o princípio da sabedoria, que nós já aprendemos que é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Então, juntando os 3 provérbios, 2 sendo exatamente iguais, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Agora, o 4:7 nos diz que o princípio da sabedoria é o quê? Ele está dizendo: o princípio da sabedoria é você gastar tudo, empreender tudo, investir tudo, para que eu e você, adquiramos aquilo que é a sabedoria. Diz assim: adquire a sabedoria, assim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Até aí,
o temor do Senhor ainda não foi explicitado o que ele é. Só o capítulo 8, que é o de hoje, 8, no versículo 13, é que nós vamos ficar sabendo este temor do Senhor, que é o princípio, este temor do Senhor para o qual a palavra nos conclama, adquira, viu? Adquira esse princípio da sabedoria. Agora é que o capítulo de hoje vai nos dizer, enfim, o que é o temor do Senhor. Diz assim: o temor do Senhor consiste em, sim, agora que vai ser descrito, informado, esclarecido o que é o temor do Senhor, o qual deve ser objeto da nossa busca incessante para nós adquirirmos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Ponto. Isso é o temor do Senhor. Então vamos juntar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim, que princípio da sabedoria é esse? Aborrecer o mal. Isso é em que consiste o temor do Senhor. E aí o escritor vai desmembrar para nós esse mal que deve ser aborrecido por nós. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Aí ele vai dizer o que ele aborrece especificamente: a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Então vamos lá, juntando tudo. O temor do Senhor, temor esse que nós deveremos investir tudo para adquiri-lo. Este temor consiste em aborrecer aquilo que Deus aborrece, que é o mal, e que ele vem qualificando com estas palavras: soberba, arrogância, mau caminho, boca perversa. Isso eu aborreço. E aí, se alguém dissesse assim, mas então, tudo aquilo que nós qualificamos pela palavra que é pecado, como, por exemplo, glutonaria, não apareceu aí. Prostituição, não apareceu aí. Então, Deus só aborrece soberba, arrogância, mau caminho, boca perversa? Olha, vamos ver que aí é como se fossem substantivos coletivos dentro dos quais nós colocamos muitas coisas. Porque quando uma pessoa é soberba, o que ela faz? Arrogante, soberba, ela não se dobra às ideias do outro. Então, o soberbo, ele não está nem aí, nem está chegando para os mandamentos do Senhor. Pronto. Então, quando a pessoa é soberba, dentro dela, nós já podemos colocar que esta pessoa não está interessada em nada do que Deus proíbe, em nada do que Deus pede, em nada do que Deus solicita. Então, aquele que é soberbo, que tem essa característica que Deus aborrece, abomina, ele, dentro dele, ele porta a qualidade de não seguir nada que Deus detesta, nada que Deus gosta. E a boca perversa, essa daí vai falar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, porque ela está no caminho da perversão, daquilo que é distorcido. Voltando, para eu encerrar, eu queria fazer em 10 minutinhos. Eu vou ler agora os 4 novamente, para você ir percebendo com mais clareza sobre o temor do Senhor. E quando você disser o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, você lembrar, por enquanto eu ainda não disse nada, só estou classificando que o temor do Senhor é a primeira coisa, mas eu ainda não disse em que ele consiste. Vou ler de novo os 4 provérbios que falam do temor do Senhor. 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, aí só está dizendo o lugarzinho dele na escala. Ele é o princípio. Capítulo 9, versículo... Ai, meu dedinho. 9, versículo 10.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, na escala ele está em primeiro lugar. Agora nós vamos ler o 4:7, que nos diz assim: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Mas ainda não disse o que é. Ama e ela te protegerá. Eu li um pedacinho do 6. Vou voltar para o 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, contudo, o que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Mas o específico para nos dizer o que é, enfim, o temor do Senhor, princípio da sabedoria que nós devemos adquirir com tudo que consiste em suas energias, seu tempo, seu dinheiro para adquirir. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Decore isso. O temor do Senhor é aborrecer o mal. E que isso é, na caminhada com o Senhor, o princípio de tudo. O temor do Senhor, princípio, que é ele aborrecer o mal. E aí ele nos diz o que ele aborrece: soberba, arrogância, mau caminho, boca perversa. Que o Senhor lhe abençoe neste dia 8 de julho e vamos caminhar neste dia lembrando aquilo que o Senhor aborrece. Isso deve ser motivo de aborrecimento para nós, e assim nós estaremos dando o primeiro passo no temor ao Senhor. Graça e paz.